Olá, mulheres queridas, chegamos ao término da leitura desse livro maravilhoso. Que bom que você chegou até aqui. Espero que com essa leitura você seja ricamente abençoada, edificada e que realmente você possa ter uma nova mentalidade. O nosso tema de hoje é: vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Vamos lá? O povo de Israel demonstraram muita teimosia e rebeldia durante seus anos de deserto. Foi precisamente isso que os levou a morrer lá. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer. Clamavam a Deus para tirá-los do problema quando se metiam em confusão. Até mesmo respondiam às instruções de Deus, até que as coisas melhoravam. Então, repetidamente, eles iam imediatamente de volta à rebeldia. Esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável. Mesmo assim, se não andarmos em sabedoria, gastaremos nossa vida fazendo a mesma coisa. Suponho que alguns de nós, simplesmente por natureza, um pouco mais teimosos e rebeldes do que os outros nós nascemos. E então é claro que devemos refletir sobre nossas raízes e como começamos nossa vida, porque isso nos afetará. Nasci com uma personalidade forte, provavelmente teria gasto muitos anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito, a despeito de tudo. Mas os anos que passei sendo abusado e controlado, somados a uma personalidade já forte, combinaram para desenvolver em mim a mentalidade que ninguém iria me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve que tratar essa atitude errada antes que Ele pudesse me usar. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade e sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, Ele não pode nos usar. Descrevo o teimoso como obstinado, difícil de tratar e trabalhar, e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável e que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições me descrevem como eu era. O abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas à autoridade. Mas como eu disse neste livro, eu não poderia permitir que o meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta ao Senhor. Crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar nossa vontade de lado e fazer a vontade dele. E é vital que continuemos a fazer progresso nessa área. Combinaram para desenvolver em mim a mentalidade que ninguém iria me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve que tratar essa atitude errada antes que Ele pudesse me usar. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade e sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, Ele não pode nos usar. Eu descrevo o teimoso como obstinado, difícil de tratar, trabalhar, e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições me descrevem como eu era. O abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade. Mas como eu disse nesse livro, eu não poderia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta ao Senhor. Crescemos em nossa habilidade e o desejo de deixar nossa vontade de lado e fazer a vontade dele. Deus quer nossa obediência, não sacrifício. 1 Samuel 15, 22 e 23 vai dizer: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Um exame da vida de Saul nos mostra vividamente que lhe foi dada uma oportunidade de ser rei. Ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e rebeldia. Ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Certa vez, quando o profeta Samuel estava corrigindo Saul por não fazer o que havia sido instruído a fazer, a resposta de Saul foi: Eu achei que... Ele então continuou expressando sua ideia de como ele pensava que as coisas deveriam ser feitas. A resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência, não sacrifício. Frequentemente não queremos fazer o que Deus pede, então tentamos fazer alguma coisa para compensar nossa desobediência. Quantos filhos de Deus deixam de reinar como reis na vida por causa da sua teimosia e rebeldia? A introdução do livro de Eclesiastes na Bíblia Amplificada diz: O propósito deste livro é investigar a vida como um todo e ensinar que a última análise da vida é sem sentido e sem respeito quando não se tem reverência apropriada a Deus. Devemos nos lembrar que sem obediência não há respeito e reverência apropriados.
A rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais. Isso geralmente é culpa dos pais, porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que vocacionava o respeito e reverência. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer outro homem. Ora, se Salomão tinha tanta sabedoria, como poderia ter cometido tantos erros tristes em sua vida? A resposta é simples. É possível se ter alguma coisa e não usá-la. Nós temos a mente de Cristo, mas sempre a usamos? Jesus foi feito para nós sabedoria de Deus, mas sempre usamos a nossa sabedoria? Salomão queria ir pelo seu próprio caminho e fazer suas próprias coisas. Ele passou a vida toda tentando. Primeiro tentava uma coisa, depois outra. Ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro pôde comprar. O melhor de cada prazer do mundo. E, entretanto, isto é o que ele diz na conclusão do seu livro. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Deixe-me colocar com minhas próprias palavras o que eu entendo dessa passagem. O inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus por meio da obediência a Ele. Todo o caráter divino deve estar enraizado na obediência. É o fundamento de toda a felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem obedecer a Deus. Qualquer coisa em nossa vida que esteja fora da ordem será ajustada pela obediência. A obediência é a obrigação total do homem. Obediência e desobediência, ambas têm consequência. Romanos 5,19 vai dizer: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Nossa escolha para obedecer ou não obedecer não apenas afeta a nós, mas a multidões de outras pessoas. Apenas pense nisso. Se o povo de Israel tivesse obedecido a Deus prontamente, a vida deles teria sido longa. Muitos deles e de seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram à vontade de Deus. Seus filhos foram afetados pelas suas decisões e assim são os nossos. Recentemente, meu filho mais velho disse: mãe, tem alguma coisa para lhe dizer. Então ele continuou dizendo: tenho pensado sobre você e papai, os anos que vocês têm colocado nesse ministério, em todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus e como nem sempre foi fácil para vocês. Percebo, mamãe, que você e papai passaram por muitas coisas que ninguém saiba, mas quero que saiba que pela manhã Deus me disse que eu estou sendo beneficiado com a obediência de vocês e agradeço-lhes por isso. O que ele disse significou muito para mim e lembrou-me de Romanos 5,19. Sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas. Quando você decide desobedecer, isso também afeta outros. Você pode desobedecer a Deus e escolher permanecer no deserto. Mas, por favor, tenha em mente que se você agora tem ou terá filhos, a sua decisão os manterá no deserto com você. Eles até conseguirão sair quando crescerem, mas posso assegurar-lhe que eles pagarão um preço por sua desobediência. Sua vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus. A obediência é uma coisa de longo alcance. Ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre a obediência, mas por agora simplesmente quero chamar a atenção para o fato de que uma vida de desobediência é fruto de pensamento errado. Traga todo pensamento cativo a Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. São os nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas. Em Isaías 55:8, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Não importa o que eu e você possamos pensar, Deus escreveu seus pensamentos para nós em seu livro chamado Bíblia. Devemos escolher examinar a Bíblia diariamente, sempre desejando submeter os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que são melhores. Esse é exatamente o ponto central de 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Examine o que está em sua mente. Se concordar com os pensamentos de Deus, com a Bíblia, lance fora os seus próprios pensamentos e pense os pensamentos dele. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas, mas muito mais frequentemente trazem destruição aos outros à sua volta. A mente é o nosso campo de batalha.
É nessa esfera da mente que você vencerá ou perderá a guerra que Satanás deflagrou. É a minha mais sincera oração que este livro ajude a lançar fora as imaginações e cada coisa elevada e altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Olá, mulheres queridas, chegamos ao término da leitura completa do livro Campo de Batalha da Mente. Você leu comigo 331 páginas em um mês. Uau, parabéns você que chegou até o final. E a minha oração é que você adquira controle sobre sua mente e que você tenha liberdade, paz. Agora é sua vez. Reconheça os seus pensamentos destrutivos, evite que eles influenciem sua vida. Seja paciente consigo mesmo, apesar dos erros. Pegue a palavra de Deus, o louvor, a oração e todas as armas espirituais poderosas que Deus delegou para nós. Que você corra de viver uma vida do deserto mental, que você não tenha atitudes ruins e que você possa usar isso para manter a sua mente distante de algo que te paralisa e que você possa se aproximar de Deus e que você encontre a felicidade e a realização jamais sonhadas. Não se renda a nenhum tipo de pensamento que porventura não seja o pensamento de Deus. Traga sua mente cativo aos pensamentos e a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.